Estamos de volta com o direto do plenário, já com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal, a continuação da sessão plenária desta quarta-feira. Trabalhos desta plenária, passo a palavra ao ministro Luiz Fux, relator da ação direta de inconstitucionalidade 2663. Senhora presidente, egrégia corte, luz representante do Ministério Público, senhores advogados, estudantes presentes. Senhora presidente, essa matéria, ela apresenta uma certa simplicidade e eu vou tentar otimizar a nossa pauta. Por quê? Porque ela ataca uma lei que prevê empresas que, digamos assim, incentivam e patrocinam bolsas de estudo para determinados professores que ficam com a contrapartida de depois aperfeiçoar os seus funcionários e cria um incentivo fiscal de ICMS sem convênio. Eu faço aqui no meu voto uma digressão sobre as premissas teóricas do federalismo de cooperação, pluralismo e seus consectários fiscais, e cito uma série de doutrinadores sobre o tema, professor Marco Aurélio Marrafon, Daniel Sarmento, o nosso colega Ergeu e o ministro Gilberto Barroso, e um estudo emblemático do ministro Ricardo Lewandowski, sobre esse federalismo de cooperação que não pode, digamos assim, asfixiar, né, os estados nessas iniciativas tão valorosas como só ser essa, de uma lei que vai, digamos assim, aperfeiçoar os empregados de uma empresa mediante uma bolsa de estudos conferida aos seus professores estaduais. No meu modo de ver, essa questão não é uma matéria de direito civil, é uma questão de matéria de direito educacional, direito do trabalho. No caso aqui, eu considero realmente uma matéria vinculada à educação. São os professores que vão otimizar a educação de funcionários de empresas. Por outro lado, eu também trago à colação inúmeras percepções do Supremo Tribunal Federal sobre exatamente essa alegação de que essa estratégia fiscal de conceder, conforme a lei dispõe no seu artigo 3º, no seu artigo 3º, fica o Poder Executivo autorizar a conceder à empresa patrocinadora da Bolsa prevista da lei, mediante requerimento, um incentivo equivalente a 50% do valor da mesma a ser debatido do ICMS. Então, realmente, isso digamos assim, um fator deveras influente na denominada guerra fiscal. À luz da singeleza dessa matéria, senhora presidente, eu entendo, em primeiro lugar, que não há inconstitucionalidade, na verdade, inconstitucionalidade do Estado-membro que tem competência concorrente na forma do artigo 24, inciso 9, para fixar regras relativas à educação e o ensino. E eu trago aqui vários precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre essa possibilidade. E eu cito aqui, vamos, assim, apenas para sintetizar, eu cito aqui uma série de precedentes sobre essa possibilidade e sem prejuízo de os mesmos fatos estarem imbricados com a questão da educação. Então, por exemplo, na ADI 4060, aqui do nosso Tribunal Pleno, agora de 2015, nós decidimos. O princípio federativo reclama, na sua ótica contemporânea, o abandono de qualquer leitura exclusivamente inflacionada das competências normativas da União, sejam privativas, sejam concorrentes, bem como a descoberta de novas searas normativas que possam ser trilhadas pelos Estados, municípios, pelo Distrito Federal, tudo isso em conformidade com o pluralismo político, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. A invasão da competência legislativa da União invocada, no caso dos jus, envolve diretamente a confrontação da lei atacada, não havendo que se falar nessa hipótese de uma ofensa reflexa.
A evolução da jurisprudência é um antídoto a esse engessamento do pensamento jurídico sobre a concentração de poderes na União e a possibilidade de se observar uma competência legislativa do Estado mesmo para dispor sobre educação. E, no caso, discutir-se aqui o limite mínimo de alunos de sala de aula. Quer dizer, algo que o próprio Estado poderia dispor. Por outro lado, essa questão do ICMS é uma questão já debatida entre nós, de que esses benefícios fiscais precisam perpassar pelo convênio previsto no artigo 155 da Constituição Federal. O destaque do Ministério Público, ele se manifestou pela inconstitucionalidade dos dois dispositivos, mas eu estou salvando esse que se refere à educação, estou fulminando esse da tributação, que não respeita a elaboração prévia de convênio. O voto é longo, se os colegas me permitirem, eu sintetizaria ele numa emenda autoexplicativa, que é a seguinte: o princípio federativo reclama o abandono de qualquer leitura inflacionada e centralizadora das competências normativas da União, bem como sugere novas searas normativas que possam ser trilhadas pelos estados, municípios e pelo Distrito Federal. A prospective overruling, antídoto ao engessamento do pensamento jurídico, possibilita o Supremo Tribunal Federal rever uma postura nos casos de litígios constitucionais em matéria de competência legislativa, viabilizando o prestígio das iniciativas regionais e locais, ressalvadas as hipóteses de ofensa expressa e inequívoca à Constituição Federal de 88. A competência legislativa do Estado-membro para dispor sobre educação e ensino, prevista no artigo 24, inciso 9 da Constituição Federal, autoriza a fixação por lei local da possibilidade de concessão de bolsa de estudos a professores e aprimoramento do sistema regional de ensino. Isso me pareceu algo absolutamente de grande incentivo e anódino em termos de conflito federativo. Pelo contrário, condizente com o federalismo e cooperação. O Pacto Federativo reclama para a preservação do equilíbrio horizontal na tributação a prévia deliberação dos Estados-membros para a concessão de benefícios fiscais relativamente ao ICMS, na forma prevista no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12G da Constituição e como disciplinado pela Lei Complementar 2475, recepcionada pela atual ordem constitucional. Em caso padece de inconstitucionalidade o artigo 3º da Lei 11.743/02 do Estado do Rio Grande do Sul, porquanto concessiva de benefício fiscal de ICMS sem antecedente de deliberação dos Estados e do Distrito Federal, caracterizando hipótese típica de exoneração conducente à guerra fiscal em desarmonia com a Constituição de 1988. Pela singeleza do tema e pela distribuição da emenda, eu fico à disposição dos colegas para a leitura, digamos assim, de cada tópico que eventualmente cause alguma perplexidade, mas eu estou, senhora presidente, na proposta de voto, declarando a inconstitucionalidade parcial dessa lei, excluindo essa possibilidade da concessão de bolsa de estudo, mas podando na parte relativa ao incentivo fiscal não conveniado. É assim que eu proponho o voto, senhor presidente. Ministro Edson Fachin. Senhora presidente, minhas pares, eminente relator, o tema posto nesta ADI 2663, oriundo do Estado do Rio Grande do Sul, efetivamente, tal como acaba de ser exposto tanto no relatório como no voto do ministro Luiz Fux, se biparte nesses dois horizontes. O primeiro, uma eventual inconstitucionalidade formal, que compreende não apenas uma questão atinente à iniciativa, como também, de algum modo, na seara que dialoga com a perspectiva de uma constitucionalidade formal, com o ingresso nesta dimensão de natureza tributária, aonde o ministro relator já objetou e, portanto, não está acolhendo este segundo aspecto. Eu começo pelo segundo para dizer que estou subscrevendo esta conclusão em relação
ao tema que diz respeito a concessões de incentivos ou benefícios fiscais, sem a deliberação que atenda, obviamente, o que está na própria Constituição Federal, nomeadamente na linha G do inciso 12º, do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição Federal, o que demandaria uma prévia deliberação do CONFAS, e nesse sentido, pelo que eu depreendi, Sua Excelência, o relator está acolhendo a arguição de inconstitucionalidade. No primeiro aspecto, creio que o que remanesce, em meu modo de ver, é saber se o que esta Lei 11.743 do Estado do Rio Grande do Sul fez foi tratar efetivamente do que compete privativamente à União, para dizer, legislar sobre direito civil e direito do trabalho, ou está na seara do que apontou o eminente relator, que permite, à luz do inciso 9 do artigo 24, ao Estado-membro legislar sobre educação e ensino. A minha inflexão inicial, senhora presidente, era no sentido de enxergar uma dificuldade de superar este óbice. Todavia, verificando o que o eminente relator traz à colação, eu percebo que desde a ementa está evidenciado o que, nas palavras de Sua Excelência, emerge da necessidade de prestigiar iniciativas normativas regionais e locais sempre que não houver expressa e categórica interdição constitucional. Esta circunstância que remete à referência feita pelo relator, numa das perspectivas do federalismo de cooperação, diz respeito precisamente à ausência da chamada Clear Statement Rule, ou seja, a ausência dessa exclusão permitiria, pelo menos numa determinada latitude legislativa, a possibilidade do Estado-membro legislar sobre essa matéria. De modo que, portanto, atento à exposição e aos argumentos do ministro Fux, eu acompanho integralmente Sua Excelência. Agradeço, Vossa Excelência. Ministro Roberto Barroso. Presidente, eu também supero os óbices formais na linha do que fez o ministro Fux. Preciso dizer que eu tinha simpatia pela lei e, portanto, mesmo este artigo 3º, eu pessoalmente não vi maior gravidade. Porém, a literalidade do texto constitucional, ao exigir a autorização de todos os estados por convênio, eu acho que é muito peremptória para que nós possamos criar uma exceção por via jurisprudencial. Porque, no fundo, o que eu acho que o dispositivo constitucional pretende evitar, o 155, parágrafo 2º, 12G, é que o Estado dê vantagens competitivas a outras empresas e, portanto, estabeleça uma guerra fiscal. Esta proposta da lei não tem nada a ver com guerra fiscal, ela dá um benefício para uma empresa que faz uma boa ação. Por não, claro. Há um dito popular, e eu penso que se nós fulminarmos o artigo 3º, nós vamos esvaziar totalmente a eficácia do diploma, em boa hora, a meu ver, aprovado pela Assembleia do Rio Grande do Sul. Qual é o dito popular? Não há almoço de graça. E vejam, nós não estamos aqui no campo, Vossa Excelência ressaltou muito bem, da guerra fiscal. Não houve o implemento de um benefício fiscal propriamente dito. O que houve foi uma sinalização de uma contrapartida para as empresas que resolvam adentrar esse campo e financiar o aprimoramento dessa classe tão sacrificada que é a classe dos professores. Nós não podemos, a meu ver, generalizar a cláusula constitucional que exige realmente um acordo entre os Estados para se ter benefício fiscal, porque não se trata propriamente de um benefício fiscal. Uma coisa é um Estado tentar, por exemplo, arregimentar empresas mediante um chamariz qualquer.
para que se estabeleçam na própria área geográfica, numa competição e oferecendo incentivo fiscal. Outra diversa é ter-se um regramento que direciona no sentido de participar a iniciativa privada de algo que deveria ser proporcionado pelo Estado, ou seja, o aprimoramento dos professores, e em contrapartida se prevê que o que é despendido nesse campo possa ser, e fica o Poder Executivo autorizado pelo preceito do artigo 3º, possa ser compensado mediante um abatimento, simples abatimento, no que devido em termos de ICMS. Eu, por exemplo, também vejo com imensa simpatia esse diploma que, num avanço cultural, foi aprovado pela Assembleia do Estado do Rio Grande do Sul. Senhor presidente, pelo senhor fiz uma síntese, eu gostaria só de destacar que o nosso tribunal tem sido muito enfático sobre essa questão, exatamente sobre esse ângulo que o ministro Barroso acaba de advertir sobre a possibilidade de concessão desses benefícios sem convênio. Eu me baseei na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, aqui nós temos lei que institui benefícios fiscais relativos ao ICMS, ausência de convênio, ofensa ao artigo 155, parágrafo 2º, recente, ADI 441, relator, coincidentemente, ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 2015. Depois, no mesmo sentido, a ADI 4276... Eu ponderei que não cabe a bateção de carimbo com esses precedentes que dizem respeito à guerra fiscal, excelência. Eu fiz a minha digressão, cheguei à minha conclusão, acho que isso aí, de qualquer maneira, é um benefício fiscal que pode, eventualmente, arregimentar entidades de ensino para lá, exatamente para que elas obtenham benefícios fiscais que não tem em Brasília, não tem no Rio. Acho que não só, né? Porque outras empresas poderiam também patrocinar. Né? Por outro lado, isso, na verdade, vira realmente um sistema que traz realmente um benefício sem a ordem constitucional devida. Acho que esse é o ponto da controvérsia. Né? Porque se nós formos agora justificar com o eventual beneplácito social, o alcance social, é evidente que a guerra fiscal trouxe benefícios para várias regiões, inclusive no que diz respeito a empregos. Indubitavelmente, ainda ontem, o governador em exercício de Goiás chamava a atenção para a importância, matéria que está em pauta, do programa de benefício com financiamento para o estado de Goiás, quer dizer, a empregabilidade e tudo o mais. Mas, de fato, aqui é um problema só, né? Que é a constitucionalidade. Senhor presidente, só me permite, eu sei que já estou na terceira parte, eu queria respeitosamente discordar do ministro Marco Aurélio, apenas trazendo uma outra perspectiva. Eu aqui lendo o artigo 1º da lei impugnada, eu verifico o seguinte: o que a lei pretende, ela talvez tenha duas finalidades básicas. Uma é o aperfeiçoamento dos professores. Mas, em segundo lugar, esse mesmo artigo 1º mostra que o que a lei deseja é a capacitação dos empregados das empresas que financiam as bolsas. Se houver uma capacitação dos empregados, obviamente o poder de competição desta empresa com relação a outras que se situam em outros estados fica muito ampliado. E, portanto, nesse aspecto, nós temos dado também uma guerra fiscal. Com todo respeito, ministro Marco Aurélio, eu me sensibilizei pelo argumento de Vossa Excelência, também, até como professor, e todos nós aqui somos professores, temos a maior simpatia pelo aperfeiçoamento dos integrantes dessa sofrida classe, mas esse é um aspecto que me leva, pelo menos neste momento, antes de ouvir os demais votos, a me alinhar com esse argumento trazido pelo ministro Fux. E peço escusas por intervir na discussão nesse ponto. Enriquece. Agradeço, ministro Marco Aurélio, o Gilmar Lewandowski,
intervenção. E, portanto, presidente, ainda que tenha simpatia pela lei, acho que é um risco abrirmos essa fresta numa jurisprudência consolidada e, por essa razão, ligeiramente a contragosto, eu estou acompanhando a declaração de inconstitucionalidade desse artigo 3º, apenas com a ressalva, que me parece natural, é uma lei que está vigendo há 15 anos. E, portanto, não é uma inconstitucionalidade chapada. Portanto, eu não acho que quem tenha se beneficiado possa ser compelido a devolver dinheiro ou a efeitos ex nunc. ou pagar. Portanto, a minha decisão é com efeitos prospectivos. Pois não. Ministra Rosa Weber. Senhora presidente, eu confesso que não tive simpatia pela lei naquilo em que impunha a contrapartida, né, da isenção do ICMS. Mas o meu voto, a minha ideia era votar no sentido da total inconstitucionalidade da lei, mas me sensibilizaram os argumentos do eminente relator com relação à questão da competência concorrente dos estados em função de se tratar de educação, ainda que educação para beneficiar aquelas empresas que se disseram em número reduzido, foi dito da tribuna, que aderiram. Mas, de qualquer sorte, eu supero também, assim, na mesma linha do voto do ministro Fachin, essa primeira questão para acompanhar o relator e o acompanho aí, reafirmando o voto que tinha preparado para hoje com relação ao segundo tema. Entendo que implica, sim, a questão da guerra fiscal e reafirma a jurisprudência da Corte. Então, acompanho na íntegra o voto do eminente relator no sentido da procedência parcial da ação. Pois não. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Dias Toffoli. Ministro Ricardo Lewandowski. Presidente, eu vou me permitir discordar em parte do relator e aí fundado no parecer do Ministério Público. O Ministério Público traz um argumento que me parece muito interessante, que é o seguinte: é a natureza contratual do vínculo entre a empresa e os beneficiários das bolsas, ou seja, os professores. E aí eu até ia interromper a eminente ministra Rosa Weber, que juntamente com o ministro Marco Aurélio são os nossos dois especialistas em direito do trabalho, porque aqui o artigo 1º diz o seguinte, que as empresas poderão exigir dos beneficiários que lhes prestem serviços para a implementação de projetos de alfabetização ou de outros aperfeiçoamentos ou de aperfeiçoamento de seus empregados, bem como outras atividades compatíveis com sua formação profissional. Ou seja, é uma seara que, de certa maneira, ingressa no campo trabalhista. Como é que o Estado vai impor uma obrigação tipicamente de natureza privada, ou quem sabe se considerar que uma norma trabalhista tem talvez uma natureza pública, mas não me parece possível que uma lei estadual possa exigir uma contrapartida minudente, tal como colocada no artigo 1º da norma impugnada. Então, por esses dois aspectos, eu vou pedir vênia, então, para discordar parcialmente do relator e julgar totalmente procedente esta ação de inconstitucionalidade. Primeiro, porque entendo que não poderia a lei estadual imiscuir-se numa relação tipicamente contratual, sinalagmática e talvez até tangenciando o direito do trabalho. E, em segundo lugar, porque entendo, sim, que se trata de um benefício de natureza fiscal que se insere dentro desse contexto mais amplo da guerra tributária que se trava em nosso país, e aí, sim, é de se exigir uma lei complementar, como assinala a Constituição. É como voto, senhor presidente. Talvez o Gilmar tenha mais informações, porque trabalhou na administração pública durante muitos anos. O próprio governo, quando financia o estudo, depois ele exige uma contrapartida. Isso não é a União, talvez. A Advocacia Geral da União, neste caso, ao fixar a matéria, ela trata no sentido de que, e por isso ela pediu a parcial procedência,
era no sentido de que não era obrigatório. Isso retirava este caráter, entre aspas, que eles chamaram de negocial no parecer da Procuradoria da República. Bom, que é o que o ministro Fux... se houver uma evolução nesse sentido, eu não me oporia. Quer dizer, se não puder, talvez dar uma interpretação conforme e tal, porque eu vejo com simpatia, realmente, esse incentivo que se dá aos professores. Acho que a lei teve uma intenção benévola, e talvez fosse o caso de salvá-la em parte. Eu não me oporia se chegasse... O professor não está compelido a aceitar a bolsa, considerada essa contrapartida, né? Ter que prestar serviço de alfabetização essa no âmbito razão do estabelecimento, ou seja, da empresa financiadora da bolsa. Este é o fator que a Advocacia Geral da União enfatizou, afirma expressamente. Os preceptivos legais atacados não estabelecem um contrato coativo, daí o afastamento deste caráter contratual. Embora exigência, nem põe normas cogentes de direito civil ou de direito do trabalho. Apenas prevê a possibilidade de empresas e professores necessitados de formação manifestarem livremente a sua vontade. Esta razão. Mas, enfim, ele entendeu perfeitamente. E aí moldar o que o plenário entendeu. Ministro Gilmar. Eu acompanho também o emenda relator, complementando pelo voto articulado. E acho que é a mesma lógica que embasa o ProUni, a mesma lógica que embasa também os programas de residência, né, em que há uma bolsa e também o compromisso de prestar serviço no sistema, e também as bolsas no exterior, tanto é que nós temos hoje casos lamentáveis até de brasileiros que assumiram o compromisso de retornar e que não o fizeram, e por isso, inclusive, a AGU tem tentado ações para que eles façam o ressarcimento completo. Né? Então, é um pouco... esse é o mesmo regime. E, de fato, dá utilidade ao projeto, né, a lei, né, na verdade, naquilo que não tem nada com guerra fiscal. Principalmente com o jurídico, você entrou em enriquecimento sem causa. Então, na hora da contrapartida, não quer, né? Vossa Excelência, então, acompanha o relator. Sim. Ministro Marco Aurélio. Presidente, o ministro Ricardo Lewandowski ressaltou que se tem aqui uma contraprestação que seria devida pelo beneficiário da Bolsa de Estudos, o professor. E, como ressaltei, não se trata de fixar, mediante legislação estadual, normas de direito do trabalho. Aqui se cuida da regência da Bolsa de Estudos. E, evidentemente, o destinatário da Bolsa, ele não está compelido a aceitá-la. Aceita se quiser, considerados os parâmetros da lei, ou seja, a obrigação de, se convocado, prestar serviços, que eu entendo, inclusive, gratuitos, no âmbito do estabelecimento que financia a Bolsa, visando o aperfeiçoamento de empregados e a alfabetização de empregados desse mesmo estabelecimento. Quanto a isso, eu não vejo inconstitucionalidade, não vejo aqui o vício formal, não vejo ter o Estado do Rio Grande do Sul adentrado seara reservada pelo artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, à União quanto à disciplina. Ou seja, não se trata de reger direito civil ou direito do trabalho. Enquadro a disciplina muito mais no 24, inciso 9 da Constituição Federal, que versa a competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal quanto ao ensino e quanto à educação. E se reporta o artigo 1º da Lei do Rio Grande do Sul, a Lei Federal, que é a Lei 9.394, que contém, imagino, princípios gerais, atendendo ao disposto no parágrafo 3º do artigo 24 a que me referi. Surge a problemática. O artigo 3º revela que fica o Poder Executivo autorizado a conceder à empresa patrocinadora da Bolsa prevista na presente lei, mediante requerimento da interessada,
incentivo equivalente a 50% do valor da mesma, 50% do valor econômico, financeiro da Bolsa de Estudos, a ser deduzida essa contrapartida, que seria devida pelo Estado e devida, não considerada a totalidade do custo da Bolsa, a totalidade da Bolsa, mais 50% do valor da Bolsa, podendo deduzir. E aqui é uma operação apenas aritmética, num acerto de contas, podendo deduzir do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços, transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. Se ao invés da referência a essa forma prática de haver a compensação, se dissesse do pagamento pelo Estado de 50% do que desembolsado pela iniciativa privada ao implementar a Bolsa, nós concluiríamos da mesma forma que haveria o conflito com o texto constitucional? A meu ver, não. Não se trata, no caso concreto, de uma guerra fiscal, mas de simples contrapartida, de simples incentivo a que a iniciativa privada dentre esse campo que poderia estar ocupado pelo próprio Estado, o campo alusivo ao aprimoramento da classe sacrificada, e precisamos acordar um dia para a necessidade de culto à educação, que é a classe dos professores. Julgo improcedente o pedido formalizado pelo governador do Estado do Rio Grande do Sul na inicial desta dia. Pois não, agradeço a Vossa Excelência e, com as vênias de Vossa Excelência, eu acompanho o relator para julgar parcialmente procedente, no sentido de que apenas o artigo 3º da Lei 11.743 do Rio Grande do Sul é que conteria a concessão de benefícios sem antecedente de deliberação dos estados e do Distrito Federal, o que então conduziria a uma exoneração sem os parâmetros legais. Essa é a razão pela qual... Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Depois de ouvir os argumentos dos colegas, e agora especialmente do eminente ministro Marco Aurélio, eu reformulo meu voto para dar provimento parcial também, acompanhando integralmente o voto do ministro Luiz Assim será proclamado. Proclamo o resultado, portanto, pedido de declaração de constitucionalidade julgado parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do artigo 3º da Lei 11.743 do Estado do Rio Grande do Sul e indago aos senhores ministros se posso declarar com efeitos ex nunc. A partir da decisão... Da decisão agora tomada. Estão todos de acordo? De acordo. Pois não. É a prática de ser a ata da publicação. Toda a ata da publicação. Toda a ata que será de amanhã, portanto. Amanhã, portanto. Só para constar da ata da publicação. Portanto, essa é a proclamação do resultado. Queríamos que você designasse o meu voto. O voto vencido, em parte, o ministro Marco Aurélio, porque, como nós julgamos, foi parcialmente procedente, então fica registrado, vencido parcialmente o ministro procedente. Agradeço, ministro Marco Aurélio, por ter me lembrado. O próximo. Ministro Gilmar Mendes, da relatoria de Vossa Excelência, pregou para julgamento a ação direta de inconstitucionalidade 3.796, que procede do Paraná, sendo autor o governador do Estado do Paraná, interessada a Assembleia Legislativa daquele Estado. Não haverá sustentação oral, razão pela qual Vossa Excelência tem a palavra para relatório e voto. Eu estou pedindo para que seja distribuído o relatório e voto. Estou dizendo o seguinte: a ação direta proposta pelo governador do Paraná, em face da lei estadual 15.054, 2006, daquele Estado, que dispõe sobre questões relativas à administração tributária do ICMS. E aqui, no artigo 1º, já diz todo o programa normativo. Ficam restabelecidos, nas condições fixadas nesta lei, os benefícios no âmbito do ICMS que tenham sido cancelados ou descumpridos antes
do seu termo final de fruição relativos ao programa Bom Emprego, ao programa Paraná Mais Emprego e ao programa de desenvolvimento econômico, tecnológico e social do Paraná, PRODEPAR. E o parágrafo único diz: o benefício previsto no caput deste artigo alcança apenas as empresas industriais que tenham cumprido as metas fixadas de emprego e investimento até a data do cancelamento ou descumprimento do programa. E aí vem uma série de normas de caráter procedimental. Essa norma de iniciativa legislativa de deputado estadual foi promulgada pelo então presidente da Assembleia do Paraná após derrubada do veto oposto pelo governador do Estado. Requerente alega que a lei impugnada padece de vício formal, uma vez que seria de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo. Ademais, sustenta ofensa ao princípio da igualdade, tendo em vista que a norma contestada consideraria benefícios a contribuinte sem considerar suas diversas situações no PRODEPAR. Por fim, o diploma legal questionado ao conceder benefícios fiscais que implicam renúncia de receita não teria respeitado o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu estou, em linha de princípio, senhores ministros, rejeitando esses argumentos, mas adotando, na verdade, o argumento básico da guerra fiscal com base no fundamento da causa petendi aberta. Né? E nessa linha, portanto, eu estou declarando a inconstitucionalidade e também na linha do que fez agora o ministro Fux, propondo a modulação de efeitos, porque se trata de uma lei anterior, quer dizer, com efeito a partir de agora. Então, Vossa Excelência julga procedente com efeito ex nunc. Com efeito ex nunc. Ministro Fachin. Como relator, senhor presidente. Ministro Barroso. Presidente, também eu, inclusive numa ADIM recente que nós... Eu até citei, ministro Barroso, até eu... Citou. Porque eu até propunha assim, a violação à Constituição é chapada, mas havia uma certa tradição de se dar o rito do artigo 12. E aí, quando a gente acabava julgando, já tínhamos passado muitos anos, e aí penalizava as empresas que, no fundo, tinham cumprido a lei. De modo que a minha proposta era que, nesses casos, o relator, recebida a ação, imediatamente conceda a liminar e traga para ratificação, porque aí evita esse problema. Mas eu acompanho integralmente... Eu citei os dois casos, Vossa Excelência, exatamente a DIN 3794 e 4481. Isso, exato. Exatamente nesse sentido. Ministra Rosa Weber. Ministra Rosa Weber. Senhor presidente, eu só apenas aqui pensando, eu estou acompanhando o eminente relator quanto à declaração da inconstitucionalidade com relação aos efeitos ex nunc, em função de alguns precedentes nossos. Qual é esse da relatoria do ministro Luiz Roberto? Agora, grande parte desses precedentes estão com embargos, com requerimento... embargos de declaração. De modulação. O precedente do ministro Roberto é a DIN 4481, é um deles, e na DIN 3794, embargos de declaração. Nos dois casos foi aceito. Porque eu tenho aqui isso está na parte final do meu voto. A 3794, é que eu estou sem o voto de Vossa Excelência. Desculpe. Não é só porque eu estava justamente invocando a essa DE 3794 e eu estava lendo não comprovadas razões concretas de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, requisitos estipulados no artigo 27 da Lei 9868 de 99, descabe a modulação dos efeitos da decisão. A jurisprudência da Suprema Corte não tem admitido a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em caso de leis estaduais que instituem benefícios sem o prévio convênio exigido pelo artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12 da Constituição Federal, precedentes. A modulação dos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade, no presente caso, consistiria, em essência, em incentivo à guerra fiscal, mostrando-se assim indevida. Embargos de declaração conhecidos para negar-lhes provimento. A DI 3794, ED, Paraná, Tribunal Pleno, relatoria do ministro Roberto Barroso, julgado em 18 de 12. Eu acho que houve outro, então, de 14. Mas o fato é que nós constatamos que nos casos em que a lei tivesse vigorado por muitos anos, a não modulação
penalizaria, em última análise, a empresa que cumpriu a lei. Desculpe, eu citei exatamente esse caso para depois mostrar que o tribunal evoluiu na 4481, em que se assentou exatamente essa ideia. Mas eu não tenho nenhuma oposição, nenhuma dificuldade em acompanhar. E neste caso nós estamos falando de uma lei de 2006. Uma jurisprudência não, exatamente. Essa era a minha e acho que era a jurisprudência tradicional, tendo em vista que o tribunal invariavelmente sempre vinha declarando a inconstitucionalidade. Só que às vezes nem se tratava desse assunto, isso que eu levantei. Só que de fato é difícil, não é, fazer-se depois a própria reposição. Isso gera uma série de problemas, porque o Ministério Público entra com ação de improbidade contra o gestor, pede-se a repetição de indébito. Isso provoca uma desarrumação geral no sistema, quando as empresas lá já se instalaram, acreditaram de boa fé na sistemática, né? Por isso, ministro Gilmar, que eu disse que eu não tenho dificuldade nenhuma de reajustar, mas é que eu estava com um precedente que, na verdade, nós estaríamos agora superando. Nós temos até uma proposta de súmula vinculante sobre a guerra fiscal, em que o problema está mais ou menos na questão da modulação. Né? Nenhuma dificuldade em acompanhar o eminente relator, parabenizando pelo voto, inclusive quanto à modulação dos efeitos. Então, Vossa Excelência acompanha o relator, ministro Luiz Fux. Ministro Dias Toffoli. Ministro Marco. Presidente, vício formal não existe, porque não me consta que o parlamento não possa, por iniciativa própria, dispor sobre tributo. E, no caso, houve a disciplina em si do ICMS. A lei foi editada em 17 de abril de 2006. São passados 11 anos da vigência da lei. E, para concluirmos que é inconstitucional, teríamos que examinar a legislação pretérita, a legislação que disciplinou, por exemplo, o programa Bom Emprego, o programa Paraná Mais Emprego e o programa de desenvolvimento econômico, tecnológico e social do Paraná, ou seja, o PRODEPAR. E, então, indispensável para concluir-se pela inconstitucionalidade no que restabelecidos certos benefícios, como eu disse, seria o exame dessa legislação. Votei há pouco, entendendo que, no caso como presente, se tem, na verdade, não uma guerra fiscal propriamente dita, mas um incentivo visando ao aprimoramento. Por isso, coerente com o voto que proferi há pouco, julgo improcedente o pedido formulado na inicial desta dia. Pois não, agradeço a Vossa Excelência e peço vênia para acompanhar o relator, julgando procedente o pedido e também acompanhando quanto à modulação. E proclamo o resultado, ação direta julgada procedente, vencido o ministro Marco Aurélio, assentado pelo tribunal, o efeito ex nunc. Ministra Rosa Weber, nós tínhamos na pauta uma ação direta de inconstitucionalidade 2.441, relatado por Vossa Excelência. Entretanto, eu vou passar a palavra porque eu tenho em mãos uma cópia que deve ter sido o original encaminhada a Vossa Excelência, com um pedido de adiamento e com a justificativa. Vossa Excelência, com a palavra para definição. Senhora Presidente, eu fiz audiência com o governador exercício do Estado de Goiás na sexta-feira e com representantes do Congresso Nacional e forças vivas da comunidade, tanto de parte dos trabalhadores como de parte dos empresários, todos requerendo o adiamento, né, deste julgamento em função da possibilidade de uma solução via Congresso a esse tema tão difícil para os estados que envolve guerra fiscal. Como a ação, esta lei, foi proposta pelo Estado de São Paulo, eu disse ao governador que se viesse um pedido conjunto, eu não teria nenhuma dificuldade em indicar adiamento.
e esse pedido foi formulado e eu disse que submeteria a questão ao plenário. Eu não tenho qualquer oposição. O Estado de São Paulo também pediu. A petição é conjunta dos Petição dois. conjunta. Por essa razão, eu não tenho nenhuma oposição com Dada dos relação ao senhores pedido. ministros, se posso, então, acolher a decisão da ministra relatora no sentido de indicar o adiamento, deferindo a petição. Fica, portanto, assentado que o pregão não foi efetuado em razão exatamente do deferimento do pedido e, com isso, honrados todos os feitos desta pauta de hoje, eu agradeço aos senhores ministros, ao senhor procurador-geral, aos senhores advogados, senhora secretária de sessões, senhores servidores, agradeço a todos pela presença, pelos trabalhos, desejo a todos uma excelente noite, declaro encerrada a presente sessão. Bom.